Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados amigos, irmãos do grupo espírita Irmão Aniceto, nós agradecemos a sua atenção e também o convite que os diretores nos fizeram para a gente conversar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus. Estamos nos tempos novos. Estamos todos sendo chamados a pensar e repensar a nossa existência, a nossa posição diante das leis divinas. E nos propuseram para o capítulo 1, o item 9, que fala na instrução dos Espíritos de a Era Nova. A Era Nova é a que nós estamos vivendo agora. Ou estamos ainda nos preparando para viver plenamente a Era Nova, de um mundo novo, de uma posição cada vez melhor para nós os que vivemos na Terra. Mas para isso é preciso que nós façamos um pensamento diante de tudo que nos acontece. Estamos numa pandemia. E voltando aos tempos dos primórdios da Terra, dos longínquos primórdios da Terra, os espíritos benfeitores, aliás, através de um espírito israelita, nos fala da importância do povo hebreu, da importância de Moisés trazendo o germe da mensagem cristã para todas as pessoas. Nós na Terra recebemos com o surgimento dos 10 mandamentos, recebemos as primeiras instruções da doutrina cristã, colocada muitos milênios depois a respeito da verdadeira lei, da lei de amor trazida por Jesus, inaugurando a doutrina cristã, a doutrina do amor. Então depois, Moisés, que fez a primeira descoberta do Deus único, do Deus todo-poderoso, ele teve essa missão de fazer a humanidade da Terra, encarnada e desencarnada, o pensamento e a condição de um Deus único, todo soberano, todo bondoso, e que nos criou para o bem, para a paz e para a felicidade. O povo hebreu foi o primeiro instrumento para que Deus pudesse se manifestar em toda a sua plenitude para nós na Terra. Então, naquela época, nós tínhamos o impressionar dos olhos, o fazer que as manifestações espirituais se colocassem na frente do povo e das pessoas para que eles acreditassem que havia realmente um Deus todo-poderoso, um Deus único, que haveria de manifestar ou estava manifestando em toda a vida na Terra. Não o Deus pagão, não o Deus dos colossos, das imagens, mas um Deus totalmente diferente. Já era uma preparação para um novo tempo que viria através da mensagem de Jesus, ele presente aqui na Terra, trazendo a lei do amor, dizendo da esperança que todos nós temos que ter para melhorar as nossas condições, que nós podíamos fazer o que ele fazia e ainda muito mais. Ele nos deu esperança através da ação de um Deus que curava os cegos, que curava os mutilados de toda sorte, os leprosos, e trazia uma palavra de alívio, de alento, de esperança mesmo, para as pessoas que estavam esperando o Messias, aquele que iria redimir a terra e que seria a salvação.
o Cordeiro de Deus, no dizer da tradição hebraica, que ia tirar os pecados do mundo e que a igreja abraçou. Mas a doutrina de Jesus veio trazer para nós o ensinamento de como procederíamos no mundo. E depois, ele mesmo nos falou a respeito de um Consolador. Consolador que ia explicar para todos nós explicar muito melhor aquilo que ele falou e ainda dizer outras coisas que nós, os encarnados da Terra, não estavam em condições de receber. Por isso, nós estamos hoje numa nova era. A era nova que Jesus nos falou e que chegou para nós. É a era em que nós vamos transformar esse mundo de tanta violência, de tanto problema, de tanta desconfiança uns com os outros, pela falta de fraternidade e ocasionado pelas doenças trazidas pelo nosso pensamento doentio. Então, nós estamos recebendo, através da doutrina espírita, o consolo. Consolo que nessa era nova nós teríamos que falar a respeito da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos para com os encarnados. Falar de que as pessoas que viviam aqui na Terra e que passavam pelo processo de morte, que nós chamamos morte, eles continuariam vivos, nos amando, nos querendo como irmãos na Terra e os irmãos filhos de Deus. Então ele dizia que essa nova revolução, que iniciou, como dissemos, com Moisés trazendo todas as demonstrações materiais, trazendo Jesus, dizendo que o nosso tesouro está dentro do nosso coração. Se onde estiver o nosso coração, aí estará o tesouro. E com isso nós melhoramos as nossas condições. E agora a doutrina espírita vem dizendo que é a hora da reforma íntima, da melhoria espontânea, mas uma melhoria de dentro para fora, a fim de que nós pudéssemos realmente concretizar o plano de Deus, que é nos fazer felizes, e que vivermos também numa terra mais feliz. E aí, ele trazendo o Consolador, ele explicou tantas essas coisas, a reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos que passaram para o lado espiritual, da reforma que nós precisamos fazer na nossa vida para que nós possamos surgir de outro lado, na vida verdadeira, com pessoas felizes e reformadas para o bem e para a paz. Então a doutrina espírita, no dizer de um espírito israelita aqui nesta lição A Era Nova, dizia que eram chegados agora os tempos que as ideias morais devem desenvolver para cumprir os progressos. Até então, os progressos vinham muito lento, muito devagar, e nós enxergamos com o ensino espírita, com a doutrina espírita revivendo todos os ensinamentos do Cristo, ela trazendo para nós agora esse caminho de ideias para a liberdade espiritual, não atados mais aos vícios, aos problemas causticantes da terra, mas uma vida liberta e mais feliz. Vislumbrou para nós os mundos de regeneração, onde nós vamos sair dessas provas e expiações, desses problemas difíceis, nós vamos sair para um mundo renovado, em que a maioria das pessoas estarão pensando no bem, fazendo o bem, desejando o bem para os outros. Aí nós já terminamos com o grande sofrimento da terra, as perseguições, as guerras, não só as guerras entre países, mas as guerras entre nós, entre uma família, entre uma comunidade, as pessoas contra as outras. Então, isso nos faz infelizes nos dias de hoje.
Mas quando nós vivemos numa situação que chama a nossa atenção, porque foi preciso esse recurso divino, trazendo uma pandemia, causando sofrimento e causando revolução e reformas por toda a terra. Nós não somos os mesmos de 2019. Hoje nós já somos outras pessoas. Quantos passaram pela doença que veio severa e falam que hoje são outras pessoas, porque eles tiveram a oportunidade de pensar na vida, de pensar quem são e o que eles são para os seus companheiros da terra. Então, vivendo esse clima, nós estamos no portal, no dizer de Divaldo Pereira Franco, nós estamos nas portas do mundo de regeneração. 50% das pessoas vão estar só pensando no bem. Ainda vai ter um resto de outros espíritos encarnados que ainda vão debater um determinado e pouco tempo no mal. Mas o bem vai triunfar. É uma nova etapa nossa. A etapa em que nós teremos um descanso das lutas terríveis que a Terra passou. Nós vivemos 2019 anos burlando as leis divinas, burlando as leis de fraternidade e de ajuda. Então é preciso que agora nós meditemos na nova escola que Deus está nos dando. A Terra continua sendo ainda uma escola com resquícios de provas e expiações. Mas o bondoso Deus está nos facultando uma nova escola. Nós somos os alunos diletos de Deus. Nós somos as ovelhas prediletas de Jesus. Mas eles estão trazendo para nós uma nova terra. E foi preciso, então, o sofrimento, a dor, o monstro do vírus, para que nós possamos meditar a respeito da vida perene, da vida contínua, que está no universo, está nos mundos e está na Terra, nos dois planos, o plano material e o plano espiritual, de onde nós vivemos. Será uma terra muito nova. Será bom, os benfeitores espirituais já dizendo, será muito bom viver na terra do futuro, na terra em que nós estamos preparando. Só nós estamos tendo as últimas provas para passarmos para a escola nova que Deus vai nos proporcionar. Essa escola nova será o mundo de regeneração, onde a preocupação das pessoas será renovar-se, melhorar, fazer o bem ao próximo, sentir a nossa felicidade também na felicidade de outro. Por isso, prezados amigos, esses abalos, esses problemas climáticos, essas doenças tão grandes que estão aparecendo além do vírus, que estão levando criaturas para o plano espiritual, estão levando aqueles que têm comprometimento. Dois comprometimentos. Os comprometimento com a terra do futuro, para melhorar, para se reescalonarem e se prepararem melhor para o bem, ou senão aquela em que, quando os espíritos rebeldes, os espíritos que ainda persistem no mal, em fazer a infelicidade dos outros, vão desencarnando e sendo levados para outros mundos. A exemplo da Terra de agora, porque nós sabemos que existem outros mundos igual à Terra, que passam pelos mesmos problemas, que ainda estão em dificuldades para perceber tanta coisa que nós, os terrenos aqui, já percebemos. Que Deus tem facultado para nós tanto progresso, tem nos dado, através da ciência, da medicina, tem nos dado tantos recursos. Basta pensar que há 50 anos atrás, se a gente tivesse uma febre mais
mais terrível, nós não sobreviveríamos. Hoje nós temos uma ciência com inúmeros, mas inúmeros recursos para melhorar a nossa vida, para salvar-nos quando estivermos na doença cruciante. Então é preciso que a gente renove as nossas mentes, o nosso coração, e agradecer a Deus as provas, porque Ele só passa por provas aquele aluno que está sendo testado para entrar numa nova classe, numa nova escola. Aquele aluno que quer ser promovido da classe A para a classe B e assim por diante. Então, essa renovação, essa era nova, está batendo nas nossas portas. Então, agradeçamos com as preces, as orações, as vibrações, a fim de que possamos meditar na beleza que Deus coloca nas nossas mãos. A nossa vida, um corpo perfeito que funciona muito bem se nós soubermos respeitá-lo. A natureza que reage às coisas boas num instante. Há certo momento aqui no nosso estado, no nosso Brasil, no Brasil Central, um incêndio tomou conta e devastou milhares e milhares de quilômetros quadrados de natureza, de cerrado, de matas. Mas bastou as chuvas novas de agora, num pouco tempo, elas estão revivendo, estão todas de volta. As primeiras chuvas, os brotos já surgiram nas árvores, como que um milagre, saindo daqueles troncos retorcidos e queimados, os brotos, para exercerem uma nova vida de beleza para todos nós. A natureza é uma beleza, ela funciona perfeitamente bem. Só não funciona bem quando nós desrespeitarmos as suas leis, quando nós poluirmos os rios, como nós acabarmos com as matas, que é a higienização do nosso mundo, aí sim nós teremos as consequências negativas. Então as chuvas, os incêndios, os cataclismas, os incidentes terrenos da natureza está promovendo a nossa reflexão para um mundo melhor. Todos nós exigimos, pedimos, ansiamos por um mundo mais novo, por um mundo mais tranquilo, onde cada um se preocupe em trabalhar pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua família, pelo bem-estar de todos, até daquele desconhecido. Então nós vamos viver esse mundo. E essa era nova está nos alcançando. Não nos desesperemos, falam os espíritos benfeitores. Não precisamos chorar, nem fazer aquela rebeldia contra as leis de Deus. Tudo está certo. Ele está dando as provas necessárias. Agora, oremos também, para que nós passemos essas provas, que aprendamos com ela, que nós possamos refletir bastante naquilo que somos para o nosso próximo. Nós somos os eleitos de um mundo novo, de uma terra feliz, mais feliz, porque aqui agora só provas e expiações, violências. Mas nós passaremos para esse mundo feliz. Temos que pedir a Deus que nos dê forças para que nós aprendamos a viver num mundo feliz. Todos nós temos essa oportunidade. Se estamos aqui na Terra, porque é hora da gente descobrir o que Deus quer de nós. Que a paz esteja conosco em todos os instantes. Que as doenças sejam disseminadas, porque nós vamos passar a viver com a nossa mente. Nós vamos passar a viver um mundo de saúde.
um mundo de paz. Todo pensamento positivo cria algo positivo para nós. Até então, vivemos num mundo totalmente desregulado. Há pessoas que nos dizem assim: estou doido para acabar, para que essa pandemia acabe, para tudo voltar como era antigamente. Prezados irmãos, Deus tem uma notícia para nós. O mundo não vai ser o mesmo que era antes. Um mundo de dissensões, um mundo de anarquias, de guerra, de desrespeito para com as criaturas. Um mundo em que as nações querem dizimar as outras. Esse mundo não vai viver mais. Podemos analisar. Tudo da agora para frente será diferente. Nós teremos a força divina. E Jesus, o nosso mestre, é com a força de Deus, está nos assistindo nesses problemas tão difíceis. Ele é o governador da terra, o governador que quer a felicidade e o bem-estar das criaturas. O governador que nos disse, quando esteve aqui com seus pés na terra, que a gente não temesse, que todos nós fôssemos fortes, porque Ele estaria conosco em todos os tempos e em todas as épocas da humanidade, até o fim dos tempos. Fim dos tempos, porque naquela época nós não sabíamos direito o que era a grandeza do nosso Pai Celestial. Hoje estamos sabendo. Plantando tudo dá. Fazendo o bem, nós recebemos o bem. E a terra precisa disso. Precisa que todos nós sejamos o bem para as pessoas, porque automaticamente estaremos fazendo o bem para todos nós. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Nada nos faltará, já diziam os profetas da antiguidade. Pastor é aquele que cuida das ovelhas. É uma linguagem que Jesus também usou quando ele disse que ele era o nosso pastor. O pastor cuida das ovelhas em todos os instantes. O pastor vai atrás e, na maior alegria, conquista a volta das ovelhas perdidas. Então estamos todos nós nesse mundo com essa oportunidade. Basta que nós possamos ter os entendimentos. Nada de separação religiosa, nada de facção, de preconceito, de viver as coisas só para nós. Nós seremos, como o próprio Jesus disse, nós seremos um só rebanho de um só pastor. E o melhor pastor que já passou aqui pela nossa terra, dos profetas do Antigo Testamento, dos Novos Testamentos, dos médiuns memoráveis que estiveram mostrando a espiritualidade para todos nós, o melhor de todos eles foi Jesus. É Jesus ainda, que continua sendo a mensagem consoladora para o nosso coração. Não é Jesus do castigo. Jesus não nos castiga, mas nos faz passar por provas para sermos melhores. É por isso que a nova era está chegando. Foi-se o tempo daquilo que ensinou Moisés quando nós estávamos com a mente ainda pegada nas coisas materiais. Passaram-se os tempos, como o próprio Jesus também falou, que os tempos são chegados, porque a terra não pode ficar mais naquela condição de um mundo de expiação, de sofrimentos maiores, sem o nosso entendimento. Agora, quando milhares de criaturas estão morrendo através de um vírus, nós estamos nas famílias, dentro de casa,
sendo obrigados quase, ou sendo compelidos a pensar na nossa existência, na nossa vida. Por que estamos vivendo? Porque a Terra está no padrão vibratório que está. E reconhecer que esse não é o mundo, a Terra, por mais maravilhosa que seja, não é o mundo verdadeiro nosso. O mundo verdadeiro é a espiritualidade. A espiritualidade é a nossa terra-mãe. De lá é que nós viemos. Nós não vamos daqui para lá. Quando as forças da natureza, quando as forças de Deus e os programas de Deus nos designarem para a morte aqui na Terra, nós iremos para o mundo verdadeiro. É um mundo onde não há morte, onde a morte está na nossa cabeça, porque continuamos vivendo, mesmo desacreditando que a Terra é o nosso lugar natural, o nosso primeiro lugar. Jesus nos disse que havia muitas moradas na casa do Pai. São muitas escolas, muitas classes, onde nós vamos percorrer promovendo a nossa melhoria. Prezados amigos e prezados irmãos, a moral ensinada por Moisés é muito importante. A moral ensinada pelo Cristo, na sua riqueza de pensamentos e de ideias, que nos promovem como seres da providência divina, como herdeiros de Deus, está a nos falar a cada instante que essa esperança existe. Vamos orar, vamos pedir a Ele forças, vamos modificar a nossa forma de pensar, modificar o nosso comportamento para com os próximos, porque até então nós estamos nos comportando como degladiadores uns dos outros. Vamos nos tratar como irmãos, porque amanhã, no futuro bem breve, porque essa epidemia nós sabemos que não vai ficar muito tempo mais, mas é o tempo necessário para que a gente respeite os outros, respeite de coração e de mente renovada, as leis do nosso Pai Celestial. Agradecemos a sua atenção e que nessa noite, nesse programa, nesta reunião que nós fazemos em todas as casas se estão aderindo, fazemos esse culto espiritual, mas não de corpo presente, mas através do celular, através do notebook, através dos computadores, levando as ondas de paz, as energias positivas. Nós precisamos gerar isso agora. Energias, forças, pensamentos positivos. Deixar o medo, porque quem está no barco, quem está dirigindo a nossa terra espiritualmente não é nenhuma nação, não é nenhum líder político, é Jesus. Jesus a quem nós devemos confiar. Jesus que pastoreia a nossa vida pela terra, nos ensinando onde recebemos o alimento espiritual, que há de nos manter firmes e fortes para as novas etapas redentoras que Jesus nos oferece. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja com todos nós. Boa noite, que os nossos lares recebam essa vibração positiva, essa água fluidificada, que é o remédio primeiro nesta época de pandemia. Recorremos aos mentores espirituais, às forças e às mãos poderosas do Cristo de Deus para nos dar o remédio no líquido mais simples na terra, para que espiritualmente sejamos ajudados. Muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.